Quando a lei das sociedades anônimas de futebol, as famosas SAFs, foi aprovada lá em 2021, ela foi vendida como uma verdadeira revolução prestes a chegar ao futebol brasileiro. Analistas jurídicos diziam que a partir daquele momento, os clubes brasileiros poderiam voltar a ser competitivos comparados aos europeus, que o faturamento aumentaria de forma exponencial e que o prestígio enfim voltaria para a América do Sul. Mas, como bem sabemos, não foi bem assim, ao menos até agora. Até o momento, as SAFs exibiram resultados variados: Libertadores, meio de tabela, rebaixamento, mas o que é mais de polêmico não são os resultados, afinal, projetos esportivos podem demorar anos e anos para dar frutos, mas sim o gerenciamento desses clubes. O melhor exemplo disso e também mais emblemático é o Botafogo, adquirido pelo americano John Textor, que também possui clubes na Europa e nos Estados Unidos. Quando foi anunciada a contratação de Luiz Henrique pelo clube, que chega ao Rio de Janeiro como a contratação mais cara do futebol brasileiro, a torcida justificadamente ficou animada, mas essa animosidade logo se tornou preocupação. Ao que tudo indica, a possibilidade de ser enviado ao Lyon da França no meio da temporada foi o que convenceu o jogador a aceitar a proposta, já que transferências entre clubes do mesmo proprietário pode ocorrer a qualquer momento, mesmo fora da janela de transferências. Isso não é inédito dentro do Botafogo, que já perdeu jogadores ano passado por esse mesmo motivo. E levanta a inevitável questão: até quando Luiz Henrique de fato vestirá a camisa do Fogão? Com a aquisição de outros clubes brasileiros por grupos empresariais, como o Bahia pelo Grupo Sítio, o Vasco pelo 777, se desenha cada vez mais a percepção de que os clubes brasileiros poderiam começar a fazer parte de um ecossistema muito maior e, mais do que isso, poderiam se tornar meros satélites de clubes maiores, quase como centros de treinamento e formação de talentos para serem enviados para a Europa, podendo assim ter seus elencos desmantelados por uma decisão de conselho de acionistas, sem se importar com o projeto esportivo ou com as expectativas da torcida. Mas afinal, o quão verdadeira é essa noção? Será que estamos diante da era em que os clubes brasileiros voltarão a ser competitivos ou perderão definitivamente o espaço? É sobre isso que vamos tratar hoje aqui nesse vídeo. Portanto, se você quer entender mais, já clica aí no botão de gostei, se inscreva no canal, que vai ajudar muito. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O nascimento das SAFs. Quando a lei das SAFs foi aprovada, ela parecia ser, sem exagero, a salvação para muitos times. A proposta de permitir que clubes de futebol se tornassem sociedades anônimas surgiu porque havia ficado evidente que algumas instituições não haviam se adaptado perfeitamente às complexidades mais recentes do mercado da bola. Já faz alguns anos que clubes brasileiros e sul-americanos, no geral, não conseguem competir de igual para igual com os europeus no Mundial de Clubes da FIFA. Gestões com mais capital e possibilidade de investimento até conseguem ameaçar a hegemonia europeia, como foi o caso do Flamengo contra o Liverpool, Palmeiras contra o Chelsea, mas no fim, a disparidade do câmbio e das próprias economias pesa muito, já que os brasileiros não conseguem capitalizar e não estão expostos como os clubes europeus, enquanto aqueles que, mesmo na elite de futebol brasileiro, começavam a batalhar para existir. Isso fica bem explicativo pelos desafios financeiros que muitos clubes estão enfrentando atualmente. Praticamente todos os clubes da elite do país estão endividados na casa de centenas de milhões de reais, e vendo a cifra aumentar em uma velocidade muito perigosa. A única exceção para essa realidade é o Flamengo, que, vale lembrar, tem a maior receita do país por conta da sua torcida gigantesca. Mesmo os mais tradicionais estão nessa situação. O Atlético Mineiro, por exemplo, possui uma dívida de cerca de 1,5 bilhões de reais, enquanto Cruzeiro e Corinthians também estão batendo na porta da cifra bilionária. Quem administra um negócio sabe que uma dívida não precisa ser necessariamente algo ruim, mas no caso do futebol brasileiro, estava cada vez mais claro que elas estavam saindo do controle, já que mesmo os maiores clubes do país frequentemente atrasavam salários, direitos de imagem e outras quantias para jogadores e dirigentes, o que mais cedo ou mais tarde poderia ameaçar desastres dentro e fora de campo, com clubes tradicionais falindo e desaparecendo. E é por isso que as SAFs se tornaram tão sedutoras em tão pouco tempo, porque do dia para a noite elas tinham capacidade de resolver tudo isso. Ao serem negociados como sociedades anônimas, esses clubes readquiriram a sua solvência, isto é, a capacidade de pagamento de dívidas. Já está previsto na lei das SAFs que uma porcentagem mínima fixa do faturamento deve ser destinada ao pagamento de débitos. Além disso, a percepção que se tem das SAFs é que os clubes passariam a ser administrados de forma otimizada,
aliando o sucesso esportivo com a saúde financeira. Melhores gestões trariam mais rentabilidade, permitindo melhores investimentos, que melhoraria infraestruturas e profissionais, melhores atletas, mais talentos em campo e, consequentemente, mais competitividade e talento, criando assim um efeito de bola de neve que poderia alçar o Brasil de volta para a elite do futebol mundial de clubes. Mas será que essa noção vai se sustentar por muito tempo? O impacto esportivo das SAFs. Em 2023, ano que as SAFs operaram pela primeira vez durante uma temporada inteira, foi percebido um aumento substancial no investimento dos clubes brasileiros. Assim como as primeiras análises lá em 2021 previam, tomando a Série A como base, o investimento saltou de 534 milhões por ano para 628 milhões. Os clubes que lideraram o investimento no período, Bahia e Vasco, ambos SAFs adquiridas por grupos de investimentos estrangeiros, esse aumento no investimento e pagamento de maiores salários em terras tupiniquins poderia tornar o Brasil um mercado mais interessante para jogadores que até em 2021 buscariam a Europa como destino primário. Isso elevaria a percepção do Campeonato Brasileiro e também dos próprios clubes, gerando um efeito bola de neve que envolveria anunciantes, patrocínio e venda de direitos de imagem do Brasileirão no exterior. Entretanto, essa análise se mostrou rasa, já que não levou em conta dois elementos importantes: a cultura do futebol mundial e o modelo de negócios dos maiores grupos de investimentos esportivos do mundo. Pergunte a qualquer promessa ou jovem do futebol aqui no Brasil qual é o seu grande sonho e a resposta sempre seguirá na mesma linha: estrear pelo clube de coração no Brasil, ser vendido para um grande clube da Europa, preferencialmente espanhol ou inglês, ganhar uma Liga dos Campeões e talvez no fim retornar para defender novamente a camisa do seu clube de infância por mais alguns anos. Essa é uma realidade que não pode ser alterada por um aumento de salário e nem por melhores condições de trabalho. Porque não muda o fato que os holofotes do futebol mundial estão todos na Europa. Não existe interesse por parte dos jogadores de ponta em permanecer no Brasil. Afinal, os salários são menores, há menos oportunidade de carreira e há todo o elemento fora dos gramados envolvidos. Essa já é uma regra por décadas. E uma mudança drástica na economia brasileira não deve mudar tão cedo. Tome, por exemplo, algumas das contratações mais recentes dos maiores clubes do Brasil: Gabigol, Gustavo Scarpa, Lucas Moura, todos jogadores veteranos que só retornaram ao país quando perceberam que não tinha mercado na Europa, mas que continuariam lá se fosse possível. Em segundo lugar, vem a mentalidade dos investidores das SAFs, que não compraram esses clubes por compaixão, mas para ganhar dinheiro, é claro. Se há uma chance real de título na Liga Francesa, a transferência de jogadores do Botafogo para o Leão é benéfica para os negócios de John Textor, já que aumentaria a receita total, que pode vir a ser convertida como investimento para o clube carioca no futuro. Os torcedores têm razão em reclamar, já que negociações como essa podem minar as chances de título dos seus clubes. E são elas que criaram essa noção de que os clubes brasileiros se tornaram satélites dos europeus, que as SAFs brasileiras nada mais são do que centro de treinamento para jovens talentos sul-americanos serem transferidos por valores mais baixos para clubes europeus, eliminando taxas, negociações e fazendo que o talento fique concentrado nesse ecossistema dos clubes de um mesmo proprietário. Aos poucos, o futebol, com pura manifestação cultural do nosso país, vai sendo destruído para se tornar apenas mais um negócio, um empreendimento tomado por estrangeiros. É difícil sonhar em ver uma revelação surgir nas categorias de base do nosso time de coração e defendê-lo por algumas temporadas que sejam. Tome, por exemplo, o Neymar, que foi embora para a Europa jovem, mas antes ganhou Copa do Brasil, Paulistão e Libertadores. Hoje nomes como Vitor Roque e Vinícius Júnior sequer têm tempo para construir um nome com a torcida brasileira, sendo logo enviado para a Europa. E as SAFs tendem a intensificar ainda mais esse fenômeno. E a percepção lá no início era que as SAFs podiam devolver o brilho ao futebol brasileiro. Hoje a percepção é de que ele está sendo esvaziado, se tornando uma liga para jogadores à beira da aposentadoria e que não encontraram mercado lá fora. As SAFs são ótimas como um modelo de negócios, afinal, estão salvando times de falência e se tornando mais saudáveis financeiramente. Mas a grande questão é que não leva em conta as expectativas e os sentimentos dos torcedores, que são a alma e o coração de qualquer time. Como torcedor, cada um de nós quer ver nosso time ganhar sempre, mas para esses empresários e investidores, o que realmente importa é o dinheiro. E para quem é apaixonado pelo futebol, essa é uma realidade difícil, se não impossível de conceber. E você, acha que as SAFs são benéficas ou não deveriam existir? Me responde aqui nos comentários se o seu time se tornou uma SAF e o que você acha dessa estrutura.
Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, assim você não perde mais nenhum lançamento. Até a próxima, fui!